Sejam todos bem-vindos ao Hall da Fama da Burrice. Em nossa imersão idiota de hoje, temos catástrofes culinárias e desastres caseiros, além de criminosos pouco espertos e palhaços sem cérebro que se viram presos nos lugares mais bizarros. Tudo isso e muito mais em Pessoas Fazendo Coisas Estúpidas, parte 4. Olha, já tendo feito 3 episódios dessa série, eu acho que eu sou um especialista em gente burra. E desse modo, eu observei uma característica comum entre aqueles com menos neurônios. Parece que eles têm um talento especial para ficarem trancados em lugares. Olha, por exemplo, essa adolescente, que foi brincar de doces ou travessuras e acabou só com a travessura mesmo. Homemade caramel corn with marshmallows and with orange flavor. I don't think it's happening. I can do it. Your I nose can. is... Your nose... You go. I can carve I'm gonna laugh if you every just- button. My pumpkin. Are you stuck? You should have put it there. I did it. Okay, Jason, help her lift it up. Oh, please be careful. Oh, my crud. I can carve a belly button You are on my cooking. pumpkin. Bom, parece que a brincadeira dela deu certo, mas como você vai ver em breve, a graça logo acabou quando a abóbora ficou presa. Have your ponytail. Here, Rachel, stick your head back in. My head is in the pumpkin, dude. Try tilting it down. My head is literally in the pumpkin. I know what to do. Face in the pumpkin anymore. Rachel, no. Que surpresa, quem é que poderia imaginar uma coisa dessas? Felizmente, depois de algumas tentativas e erros do pai, a garota conseguiu tirar a cabeça de lá com as últimas células cerebrais intactas. Parece que o interior da cabeça dela é tão oco quanto essa abóbora. Em 2018, Caitlin Strom, de 19 anos, estava se divertindo muito no Woodstock Music Festival, na cidade de Minneapolis. Isso até ela avistar um carro com um cano de escapamento realmente grande. Tão grande, na verdade, que ela simplesmente não conseguiu resistir à vontade idiota de enfiar a cabeça nele. Não preciso dizer que essa tolice teve consequências, já que os bombeiros tiveram que usar uma serra elétrica para soltar a garota do carro, tendo prendido a cabeça, desperdiçado tempo valioso do serviço de emergência e causado danos ao veículo de alguém. Essa mente genial ainda foi multada por consumo de bebida alcoólica por menores e removida do festival. Nossa, os pais dela devem estar morrendo de orgulho. E com um grau semelhante de burrice, outra adolescente foi forçada a suportar a humilhação de ser empurrada por bombeiros, enquanto seu traseiro estava preso em um balanço infantil. Just put some step chops on the foot to the box if you want any further. And then we get the reset and put from this side. Hi. Bom, o vídeo não mostra se eles conseguiram tirar a garota dessa prisão de pneu, o que significa que até onde sabemos ela pode estar lá até hoje, balançando desesperadamente ao vento e contemplando as decisões da vida. Seja como for, é fácil entender como alguém pode cometer o erro de ficar preso em um balanço. Agora, ficar com um micro-ondas preso na cabeça, calma que eu explico. Em dezembro de 2017, a dupla do YouTube Jay e Romel, também conhecidos como TGF Bro, criou uma série chamada Calendário de Natal Extremo. A ideia era que eles tinham que completar desafios ridículos todos os dias de dezembro. Só que chegou um dia que Jay se superou e fez talvez a coisa mais idiota que eu já vi. E olha, é tão idiota que eu vou ter que botar uma animação pra não desmonetizarem esse vídeo. A decisão de Jay naquele dia foi enrolar a cabeça com um saco plástico, deixando um tubo pra respirar. Então ele colocou a cabeça dentro de um micro-ondas, que tava cheio de massa corrida de secagem rápida. O que poderia dar errado, né? Tudo bem que fazer uma coisa estúpida era o objetivo da façanha. Só que à medida que a pasta secava e expandia, o frágil tubo de respiração começou a falhar. Então Jay rapidamente entrou em pânico e, por consequência, os idiotas desperdiçaram tempo valioso dos serviços de emergência, já que tanto uma ambulância quanto os bombeiros tiveram que ser chamados para liberar sua cabeça, depois que as tentativas dos amigos de retirá-lo falharam miseravelmente. Ele ficou bem e não sofreu consequências. Uma pena. Quer dizer, isso até o canal TGF Bro ser posteriormente fechado, devido a atos repetidos de idiotice
perigosa. Mas fala sério, que burrice foi essa? Felizmente o meu conteúdo é de tão boa qualidade que eu não preciso ficar fazendo essas coisas. Mas quem sabe, se você me ajudar a chegar a 3 milhões de inscritos, eu possa criar uma página exclusiva para fãs. Então é mais um motivo para clicar naquele botão de se inscrever, certo? Deixa também um like nesse vídeo e me diz nos comentários se você tá curtindo até agora. Essa é uma coisa inteligente a se fazer, ao contrário dessa galera que a gente vai ver hoje. Enfim, temos muito mais idiotas se metendo em encrenca, como esse gênio tá prestes a demonstrar. Go on. Get your head out. Get your head out. Connor. Gallon slide. Gallon slide. And we haven't even left the airport. Nada mais inteligente do que jovens no aeroporto a caminho das férias. A empolgação do indivíduo levou ele a se trancar numa armadilha para idiotas. Mas, infelizmente, essa armadilha para idiotas não funcionou muito bem, já que no fim ele conseguiu escapar. Então, infelizmente, a humanidade não tá livre de outras idiotices que ele possa vir a fazer no seu destino de férias. Falando em armadilhas para idiotas, quando um idiota entra em contato com um desentupidor, só pode dar errado. Parece que a sucção é uma força muito maior do que o autocontrole de um idiota. Dá só uma olhada. Pesquisas apontam que dezenas de idiotas são afetados por desentupidores todos os anos. A cavidade de suas cabeças, devido à falta de cérebro, faz com que sejam geneticamente mais suscetíveis a ficarem presos. Para apoiar um idiota, acesse www.prendiminhacabeçadenovo.com e juntos podemos desentupir um idiota de cada vez. Mas não são apenas malas e desentupidores que mantêm pessoas estúpidas como reféns. As escadas também são uma ameaça. But I feel like it's about to get worse. Are you really stuck? It got worse. It got worse. And it's gonna get worse. Crazy. Oh my god. Pô, fala sério, como é que uma coisa assim acontece? Gente burra realmente consegue fazer as coisas mais inexplicáveis. E o que é ainda mais preocupante é esse próximo idiota, que de alguma forma acabou com a cabeça presa em uma lixeira em 2012. Segundo relatos, ele estava tentando recuperar o chapéu que tinha jogado lá acidentalmente. Mas depois de ficar tragicamente preso, o nosso amigo lixeiro involuntário teve que ser resgatado pelos bombeiros. Curiosamente, apenas um ano depois, em 2013, o escultor britânico Mark Roberts criou uma série de estátuas que pareciam ser pessoas presas em latas de lixo. E eu gosto de pensar que esse cara do lixo serviu de inspiração na criação das esculturas. Mas antes de sairmos do reino dos idiotas presos em lugares, deixa eu te mostrar melhor. Curtam a apresentação dessa jovem de Waka Waka da Shakira, que acabou tomando um rumo lamentável. Samira mia, oh oh, Samira mia, Samira mia, sangarewa, kondisi Afrika. Samira mia, oh oh, Samira mia. Bravo, bravo, muito bom. O que eu mais gostei foram esses gritos improvisados no final. Realmente deu um outro clima à música. Bom, falando sério, se essa garota fosse minha filha, eu não tenho certeza se eu ia ter pressa em tirá-la de lá. Talvez seja o lugar mais seguro pra ela. Mas os tolos desmiolados do mundo não só ficam presos dentro das coisas, como também prendem coisas dentro de si. Não, calma, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é, por exemplo, essa garota, que acabou fazendo isso com uma uva. How do I go into my mom's room and tell her that I got a freaking grape stuck up my nose at almost 18 years old? Ah, não dá mesmo pra confiar em adolescente, nem com uma uva. Enfim, depois de algumas assoadas no nariz com mais força, a garota finalmente conseguiu tirar a uva. How do I... Kayla, I need... Imagina ser tão idiota a ponto de até uma uva ser uma ameaça. E não são só uvas que colocam pessoas idiotas em perigo, mas também casquinhas de sorvete.
Só um verdadeiro idiota ia se meter nessa situação. Parece que ela enfiou a casquinha com tanta voracidade que travou o maxilar, e é por isso que eu presumo que ela não conseguiu simplesmente morder para se soltar. Embora eu tenha certeza que para se meter numa situação dessas, a pessoa não deve ter a menor capacidade de considerar as consequências da ação. E para surpresa de ninguém, o TikTok tá cheio dessas pessoas. E uma delas é a TikToker Lissy Poo, que tava tentando seguir uma dica para escovar os cabelos, mas infelizmente usou o tipo errado de escova. Do you know how embarrassing it is to drive down this street with a hairbrush stuck in your head? Pois é, eu só acho que isso não saiu como ela planejou. Depois de toda essa cena, sem mencionar que ela se filmou dirigindo de maneira bem idiota, ela pediu ajuda à sua mãe e usou um alicate para cortar a escova. Parece que é verdade quando dizem que a beleza dói. E se não dói, pelo menos faz você passar vergonha. E provavelmente essa próxima mulher, que foi vítima de uma queimadura de sol por causa de uma extensão frontal de cabelo, certamente ia concordar. No, tell me why I was wearing a lace frontal because I had a long braid frontal install. Okay? Let me show you guys a picture. I was feeling so cute until today when I took it off. Someone tell me what in the hell is this? What in the is this tan line? You guys, my frontal did me so dirty. What the is this? I'm suing. É, uma testa tão grande e tão pouco cérebro para lembrar de usar protetor solar. E falando em bronzeamentos terríveis, um autobronzeador falso pode ser particularmente problemático quando cai nas mãos erradas. Como, por exemplo, esse cara que buscava um bronzeado dourado, mas ficou mais parecido com um demônio laranja, depois de uma lamentável sessão assistindo um dos filmes mais tristes de todos os tempos, Uma Prova de Amor. Oh my God. I don't think I made the right decision last night, girls. So I thought I'd put on my sister's keeper and I woke up like this. Little did I know that when I was crying my little heart out last night, little did I know I'd be waking up like É, eu tenho certeza que esse não era bem o bronzeado que ele buscava. Em outras tragédias envolvendo autobronzeadores, essa mulher estava sem luvas de bronzeamento e então achou que seria boa ideia pegar as meias pretas do namorado. O único problema foi que ela claramente esqueceu de contar isso pra ele e ele acabou usando as meias por um dia inteiro. Girls out there, I don't know if anyone's ever used a pair of socks to tan, but I didn't have a mitt. So I put 2 socks on my hand and I tan with them. And yesterday, Dion went out and unfortunately put on that pair of socks. Unfortunately, who uses socks to tan? And now, it's a bit... Imagina o pavor do cara ao descobrir que o pé dele estava misteriosamente com uma cor verde amarronzada. Mais um motivo para você sempre lavar as meias antes de usar. Nunca se sabe para que ela foi usada. Mas se o tom doentio do bronzeado artificial não é ousado o suficiente para o seu gosto, talvez o rosa seja. Em 2017, uma mulher viralizou no Twitter pela sua, digamos, pele avermelhada. E isso foi resultado de ela ter encharcado o rosto com uma tinta rosa-choque por capricho, que ela acreditava que ia sair facilmente da pele. Afinal, ela afirma que o frasco dizia: sai facilmente da pele da maioria dos tecidos. Seja como for, eu duvido que o fabricante tenha imaginado que alguém ia ser tão idiota a ponto de passar isso no rosto. E esse foi o resultado depois de muito esfregar. Não, pode crer, saiu tudo sim, tá ótimo. Tudo isso foi compartilhado em um tweet, onde ela reforçou a aposta e ameaçou processar o fabricante. Não sei não, hein? Cobriu o rosto inteiro de propósito, com uma tinta que claramente não é pra isso. Não me parece algo que vai funcionar no tribunal. Vamos torcer para que ela seja pelo menos esperta o suficiente para que isso tenha sido uma piada. Mas quando se trata de modificações corporais, as coisas muitas vezes não saem como planejado. Principalmente se a pessoa for meio
burra. E isso, como vimos em episódios anteriores, pode ser especialmente problemático quando se trata de tatuagens. E hoje eu trago muito mais. Primeiro, temos essa cabeça de vento que queria tatuar a palavra weirdo nos dedos. Só que ela queria com o I antes do E, que é o jeito errado da palavra. Dá uma olhada no que aconteceu. For you to do weirdo on my knuckles, please. Yeah, it makes sense. It's W-E-I or and then O, right? Nice. Right? You spelled it wrong. What do you want to spell that? That's wrong. Yeah, it is. It's No, W-I-E. No, it's not. It's Yes, E-I. it is. No, I No, swear it's to not. God, It's E-I. I want it I-E. There's no way. You're spelling it incorrectly. Bro, I promise you I'm not. If you want it misspelled, I'll do it, but I know it's not I-E. I want you to put it in a dictionary. I don't want you to look at your phone. Go find a Nah, dictionary. you're gonna put. Absolutely not. If you insist that's what it is, go ahead. It's not mine. All right, cool. Thank you. Thank you for listening to me. Customer's always right, right? Yeah, I'm gonna look it up after it's done. Perfect. Thank you. God. Did you look at them yet? Can you check them out? I mean, you spelled it wrong. No, I didn't. Yes, bro. It's you E-I. did. It's I not keep- Not No. I said that it was I said that it was this way, and you went behind my back without me looking. I don't. You Are we good? Yeah. All right, cool. You happy that you I got mean, it right away? I hate the fact that I had to listen to you, but like, Oh my God. Are you coming back? oh, 100%. All right, cool. I can't really fist bump you, so we're gonna go like that. Olha, por causa dessa atitude eu teria feito a tatuagem estupidamente errada que ela merecia. Dito isso, algo me diz que isso foi encenado, então talvez alguém tão insuportavelmente idiota não exista. Mas não vamos nos precipitar, tatuagens idiotas são abundantes na internet, então fica tranquilo, porque tem muitos outros exemplos de idiotice legítima. Por exemplo, continuando com o tema de tatuagens nos dedos, esse cara durão queria tatuar You're Dead, ou em português, você está morto. Presumo eu que para alertar os muitos inimigos que ele tem nas ruas. Mas por mais esperto que ele seja nas ruas, a sua esperteza acadêmica não é das melhores, já que ele claramente não sabe a diferença entre o pronome possessivo your e a contração de you are. Afinal, os dois têm o mesmo som. Falando em catástrofes de contração de palavras, outra pessoa pretendia tatuar a música It's My Life do Bon Jovi no braço, só que o que ela acabou tatuando foi It's Is My Life. Mas para piorar, em vez de colocar o autor como Bon Jovi, a pessoa tatuou John Bovi. Não é sério, tem que ser uma piada, né? Mas mesmo que seja zoeira, a pessoa aqui se comprometeu com o humor. Nossos pais fizeram muito por nós, então é natural querer demonstrar apreço por eles. E é por isso que essa garota fez uma tatuagem em homenagem à mãe, que era pra ser My Mom's My Angel, ou Minha Mãe é Meu Anjo. Só que a pessoa acabou tatuando My Mom's My Angle, que significa Minha Mãe é Meu Ângulo. E esse outro cara, que foi tatuar Only God Can Judge Me, ou Só Deus Pode Me Julgar, e ficou parecendo um F, tipo Only God Can Fudge Me. Mas ao contrário das outras tatuagens, essa aqui não parece ser um erro de ortografia, mas sim a escolha da caligrafia que fez o J parecer um F. Então, parabéns, tatuador, porque agora Deus e a internet inteira estão sim julgando esse cara. Seguindo em frente, depois do quarto, a cozinha é provavelmente o cômodo da casa onde se cometem mais erros estúpidos. E embora cozinhar não seja para todos, com um pouco de bom senso dá para se virar. Mas para as pessoas que não são muito inteligentes, cozinhar pode ser no mínimo difícil. Olha só esse idiota que derreteu completamente a sua tábua de corte de plástico depois de ligar o queimador errado. Boa sorte ao raspar todo esse plástico derretido do fogão. E da mesma forma, esse idiota claramente confundiu essa chaleira elétrica com uma chaleira de fogão, já que tentou aquecê-la diretamente na chama. E o que é mais estranho é que parece que derreter chaleiras no fogão se tornou uma espécie de epidemia, já que os idiotas de todo mundo não entendem que fios e plásticos combinados com fogo podem causar muito derretimento e explosões. Mas de todos os desastres de derretimento, esse aqui leva o prêmio. Custava usar uma assadeira, ou então uma pizza de melhor qualidade que não se destrua completamente ao assar, só deixando uma sugestão, né? E aqui vai outra dica útil de culinária para você. Ao cozinhar macarrão, geralmente é melhor ter um pouco de água na panela, a menos que você prefira o seu macarrão super al dente e defumado. Estragar o jantar é uma coisa, mas imagina ser a mãe que arruinou o Natal ao cozinhar acidentalmente esse pequeno elfo. Nada representa melhor o espírito natalino do que um brinquedo assado. Pois então, depois de
esconder o elfo lá dentro para os filhos encontrarem, ela cometeu o infeliz erro de esquecer lá dentro e acabar acendendo o forno, resultando em um final trágico para esse pequeno elfo. Pais versus tecnologia é um clássico, e quando eles se encontram a gente já sabe que coisas bem engraçadas vão acontecer. Por exemplo, essa idosa que tentava ligar para alguém com o telefone virado. Parece que ela não conseguiu escutar. E em um caso semelhante de idosos que não entendem de tecnologia, aqui vai um exemplo trágico. Uma mulher postou esse status no Facebook, comunicando o falecimento de seu filho. Não sei se esse fundo histérico foi completamente sem querer, ou se ela achou que os emojis estavam chorando, ou talvez ela detestasse o próprio filho. As mídias sociais podem ser desafiadoras para idosos, como demonstrado por esse senhor, que tentava vender o seu carro. Quando um potencial comprador pediu para ele enviar fotos, o velhote entendeu que o cara queria uma foto dele. E que bela foto, hein? Não, porque se um bonitão desses não faz você querer comprar o carro, então não sei o que mais vai fazer. E falando em carros, esse idiota de alguma forma não sabia que carros normalmente não descem escadas, já que ele achou que essa passagem subterrânea era a entrada de um estacionamento. E ele não parece nada feliz com essa foto. Ô amigão, acho que não pode estacionar aí. E num estado de confusão semelhante, temos essa mulher que claramente não entendeu que isso são vários cestos, ou então ela só pensa nela própria. Guarda-chuvas, por outro lado, você presumiria que são bem autoexplicativos, mas como essa foto mostra, parece que não. Nossa, como seria bom se inventassem um objeto para proteger as pessoas da chuva, né? Agora, de todas as histórias idiotas que eu já li, e vai por mim, eu já li muitas, essa próxima pode levar o prêmio. No início de 2024, uma mulher do Reino Unido encontrou um ouriço doente, o qual ela recolheu e colocou em uma caixa para alimentar. Só que com o passar do tempo, o ouriço não se mexia, então ela ficou preocupada. Mas calma aí que o ouriço não estava morto. Na verdade, ele nunca esteve vivo, já que era um pompom peludo que caiu do gorro de alguém. Olha, estando no 4º episódio dessa série, essa aqui deve ser uma das maiores burrices que eu já vi. Mas de longe, o maior grupo demográfico de pessoas afetadas pela burrice são os criminosos. Para ser um criminoso bem-sucedido, você tem que ser muito inteligente e cuidadoso para esconder os seus rastros. E quando esse próximo palhaço decidiu roubar o pacote do vizinho que tinha sido deixado do lado de fora, parece que ele não pensou muito bem. Olha, eu realmente tenho dificuldade para entender como é que alguém tão burro realmente existe. Não preciso nem dizer que essa balaclava improvisada com a camiseta não escondeu exatamente a identidade dele da câmera. E considerando que esse cara era um vizinho, não tem nenhum mistério sobre onde ele mora. Parabéns, Einstein. Mas quando você pensava que não poderia haver uma maneira mais idiota de esconder sua identidade, esses dois gênios tentaram invadir a casa de um cara com os rostos rabiscados de marcadores. Sim, essa foi a tentativa deles de se disfarçar. Acho que dá pra dizer que a culpa estava literalmente estampada no rosto. Eles foram parados logo depois pela polícia, que procurava dois homens com a cara pintada. A seguir, temos o prisioneiro Benjamin Schreiber, que cumpria pena perpétua na penitenciária estadual de Iowa. Mas depois de adoecer, ele foi transferido para um hospital, onde seu coração parou de bater momentaneamente, o que significa que tecnicamente ele morreu antes de ser reanimado. Com isso em mente, Benjamin então tentou argumentar que, como ele, entre aspas, morreu, tecnicamente já cumpriu sua pena perpétua. Acho que eu nem preciso te dizer que não funcionou, mas foi uma bela tentativa. Falando em mais atos ilegais, olha esse pai bruto e sem noção, que fez um post no Facebook para se gabar de ter atirado no laptop da filha, que na verdade era de propriedade da escola, porque ele descobriu que ela estava trocando mensagens com garotos. Sim, porque a violência armada é uma ótima forma de cultivar um relacionamento saudável com a sua filha. Estados Unidos, né? Lamento pela pobre garota que teve que devolver o laptop, ou o que sobrou dele, e explicar que o seu pai é um neandertal sem noção. Imagino como é que ele se sentiu quando teve que pagar pelo conserto. O problema das pessoas burras, como vimos, é a incapacidade de considerar as consequências das suas ações. Um exemplo disso é esse pobre sujeito, que cometeu o erro fatal de tentar patinar com essas duas tábuas com rodas, sem perceber que provavelmente elas o forçariam a fazer um espacate. Mesmo nessa simples foto, momentos
segundos antes do desastre, dá pra ver o medo e o arrependimento instantâneo nos olhos dele. Falando em olhos, nas horas seguintes a um eclipse que ocorreu no início de 2024, dados mostraram que a quantidade de pessoas que pesquisaram no Google "por que meus olhos doem" aumentou drasticamente. Por que será, hein? Seguindo adiante, não tem nada errado em se dedicar um pouco de faça você mesmo, mas alguns trabalhos são melhores feitos por profissionais. Por exemplo, se você estava pensando em cortar uma árvore sozinho, eu recomendo assistir esse vídeo antes. I got it. Alright, so that wedge. Oh, it's falling. Oh no, it's on their feet. Oh. Oh no. Parabéns por não ter chamado um profissional. Agora você tem uma árvore para remover e provavelmente um vizinho muito irritado que quer sua cerca de volta. Cara, é muita burrice. Da mesma forma, o idiota responsável por fazer esses buracos nessas vigas para o sistema de climatização claramente não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E eu nem preciso dizer que mexer em vigas de suporte estruturais não é a ideia mais sensata. Em outras calamidades da construção, algum gênio achou que seria uma boa ideia colocar um poste de luz bem na entrada da casa de alguém. Na verdade, é ainda pior que isso. Acontece que a casa foi construída perto do poste e a construtora optou por instalar a porta bem na frente dele. Acessar esse lugar com uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê seria praticamente impossível, sem falar que ficou muito feio. Digamos que esse é um tipo especial de burrice, porque claramente passou por várias camadas de pessoas que verificaram plantas, revisaram e aprovaram obras e todas elas disseram: não, tá bom assim, pode fazer. Parece que as pessoas têm definições muito distintas do que é aceitável. Outro exemplo disso é o pacote dessa próxima pessoa, que foi inicialmente redirecionado para o remetente, porque o entregador não seguiu as instruções de deixá-lo no lixo. Em resposta, no dia seguinte, o dono da casa deixou um bilhete escrito à mão, muito sucinto, dizendo ao entregador para deixá-lo no lixo dessa vez. Agora, você pode estar pensando que o entregador é o idiota nessa situação, mas não. Aqui está o problema. Havia um bom motivo para o pacote não ter sido deixado no lixo. O pacote era maior que a própria lixeira, só que dessa vez, dada a severidade do bilhete escrito, o entregador fez exatamente o que lhe foi dito. O cliente sempre tem razão, né? E o nosso passeio pelo Hall da Fama da burrice chega ao fim. Aposto que você tá se sentindo bem mais inteligente agora, né? Mas eu quero saber, qual foi a coisa mais estúpida que você já fez ou viu alguém fazer? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima.